Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Estamos aqui a convite do conselho, vim com a minha esposa Egli, não sei onde que não estou enxergando, e as minhas gurias estão aí também. E nesta manhã Deus colocou uma palavra no meu coração a respeito do casamento. Por que será que o casamento está tão frágil em nossos dias? Mesmo entre nós que somos cristãos, por que será que o casamento não tem subsistido na nossa sociedade pós-moderna? Na minha opinião, é muito fácil responder essa pergunta, porque vejo que a igreja tem assimilado muito mais a cultura na qual ela vive do que a palavra de Deus. Somos muito mais como a nossa cultura é do que como a Bíblia nos orienta a ser. Nós reproduzimos o modelo da nossa sociedade, a cultura coletiva, muito mais, talvez inconscientemente até, do que o que a palavra de Deus exige de nós. Veja, por exemplo, o primeiro capítulo dessa nova novela, na Rede Globo de televisão, mostrando o que é normal hoje na sociedade e que de certa forma querem que para nós, enquanto cristãos, também seja. Tivemos o mês passado também uma outra notícia. A igreja presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, uma delas, a maior delas inclusive, acabou de aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Diante dessas evidências, eu queria trabalhar um pouquinho nesta manhã a importância do casamento. E no bojo dessa assimilação cultural que nós fazemos, entra na nossa mente pelo menos 3 características da pós-modernidade, que é o hedonismo, o imediatismo e o descartismo. A filosofia do hedonismo prega que a finalidade de vida é o prazer como objetivo último da vida. E aí, isso está tão assimilado na nossa cultura que nós temos aquele chavão que diz assim: o importante é ser feliz. Ou, eu também tenho o direito de ser feliz. Não importa o que eu faça para ser feliz, mas como a finalidade da minha vida é ser feliz, eu farei qualquer coisa para ser feliz. Junta-se ao hedonismo o imediatismo. Nós vivemos numa época muito diferente da década de 70 e 80, onde a vida era mais pacata, mais tranquila, menos rápida. A vida ficou apressada, a vida ficou rápida. Nós não temos tempo para nada na nossa agenda. Quanto mais rápido a gente fizer as coisas, a gente fazer as coisas é melhor. A computação revolucionou o nosso estilo de vida, nossa maneira de viver. Eu me lembro que quando o reverendo Auro esteve em Passo Fundo, ele estava pela manhã lá com a gente e à noite ele estava em Fortaleza. Eu estou pregando aqui, vocês podem tirar uma foto, mandar para Passo Fundo, no culto da noite a foto minha já aparece lá, isso se não for transmissão ao vivo, né? Sem perceber, isso nos leva a um novo patamar de relacionamento. Nós também queremos que os problemas sejam solucionados rapidamente. Só que nós temos um porém. O relacionamento com máquinas é rápido, mas com o ser humano é difícil, é complicado. As coisas não se resolvem facilmente.
Mas como nós temos pressa de tudo, não temos paciência para esperar a solução para os nossos relacionamentos. E aí vai entrar então nesse imediatismo mais um ingrediente da pós-modernidade, que é o descartismo. Nós vivemos na era dos descartáveis. Veja a quantidade de produtos que compramos que são jogados fora. Até mesmo aqueles produtos mais caros, como televisão, celular, eles mudam tanto de modelo que você, de repente, já passando 6 meses, 1 ano, você já está pensando num outro modelo que saiu. Aí, mais uma vez, inconscientemente, embebecidos nessa cultura do descartável, a gente traz isso também para os nossos relacionamentos pessoais. Esquecemos que pessoas, como foi falado ontem ali para os jovens, não são objetos. Está dando problema com alguém? Então eu descarto. É mais fácil, é simples. Para que me incomodar? Não é isso que nós dizemos? Ou no mínimo a gente pensa? Afinal, eu quero ser feliz. Eu tenho direito a ser feliz. Queridos, por essas 3 razões, o casamento, instituição divina, está tão fragilizado, na minha opinião. Agora, será que nós conseguimos fazer essa leitura? Será que nós conseguimos sair desta bolha sociológica, essa bolha cultural que a gente vive, e olhar com um olhar crítico para essas características da sociedade? E outra pergunta: será que nós devemos agir pelo que a cultura determina ou pelo que a palavra de Deus nos orienta? O que é a Bíblia para você? O que é a Bíblia para nós? Ela é regra de fé e prática? Às vezes é regra de fé, mas não é de prática. Se a Bíblia é importante para nós, o que a Bíblia diz a respeito do casamento? E eu peço então que você abra a sua Bíblia em Hebreus 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Uma outra tradução diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Por que será, queridos, que o autor de Hebreus está neste final de carta, trazendo uma série de orientações aos cristãos hebreus espalhados, na dispersão? Por que será que ele escreve que o matrimônio deve ser respeitado? Porque os cristãos estavam enfrentando problemas também, como nós enfrentamos hoje. Eles viviam numa cultura de poligamia greco-romana. A monogamia era da cultura judaica, assim como o Deus único da cultura judaica. Eles eram politeístas e poligâmicos. E com certeza esses conceitos culturais estavam entrando no meio da igreja. Em outras palavras, o autor de Hebreus está dizendo aos cristãos: não se amoldem ao padrão da sociedade em que vocês vivem. E queridos, ou nós entendemos o significado e a importância do casamento, ou nós também iremos banalizar o casamento da mesma maneira
que o mundo faz. E eu queria traçar aqui alguns argumentos porque o matrimônio deve ser honrado entre todos, entre todas as pessoas. Ele deve ter uma importância, deve ser respeitado, dignificado. O casamento tem algumas funções na nossa vida muito importantes. A primeira é que no casamento existe um fator importantíssimo que nós chamamos de procriação. É o gerar novos seres humanos, é dar continuidade à espécie humana. Lá em Gênesis está registrado assim: Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Se a primeira importância do casamento, ou uma delas, é a procriação, é natural então que nós entendamos o casamento como uma relação entre um homem e uma mulher. O casamento, a despeito do que a sociedade, a TV principalmente, tenta enfiar goela abaixo de nós, a despeito do que eles dizem, o casamento é heterossexual. É entre um homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. Esta é uma função sagrada do casamento. Foi assim que Deus estabeleceu a humanidade. É um pilar para a humanidade. Tanto é sagrado que é natural o desejo da mulher de gestar filhos. A Egli teve 2 filhas. Nós tivemos 2 filhas. Nós estamos com mais de 40 anos. Se você perguntar para ela: você gostaria de gestar um 3º filho? Eu gostaria. Por causa da experiência desse milagre da concepção. A mulher foi feita para isso. Não somente para isso, mas especialmente para isso. Até mesmo aquelas que optaram por uma relação homossexual, ou aquelas que optaram por não se casar, muitas vezes já tiveram um filho ou desejam ter um filho. Porque isso está intrínseco no desejo feminino. E para ter um filho ou para ter filhos, a mulher precisa do homem. E o homem, além de conceber um filho na mulher, completará o ambiente que esse novo ser deve chegar. Esse novo ser, esse animal mais indefeso da natureza. O homem então vem completar esse ambiente para receber essa criança indefesa. É fato comprovado pela ciência que uma criança precisa, para a sua sobrevivência e para a formação de um caráter sadio, ela precisa nascer no ambiente familiar, onde existem os dois referenciais, o feminino e o masculino. Graças a Deus, Deus preparou isso no ambiente onde somos alimentados, onde somos protegidos, onde somos amados. Pelo menos esse é o projeto de Deus. Nem sempre acontece assim. Então eu pergunto: como procriar ou como ter filhos sem ser numa relação entre um homem e uma mulher? Como educar uma criança sadiamente, com saúde mental, sem um dos 2 gêneros, o masculino e o feminino? Referenciais tão importantes para a formação da personalidade e do caráter da criança. Se eu fizer uma pergunta aqui para vocês, e se eu fizer essa mesma pergunta lá fora, na sociedade: você não acha que uma criança tem o direito de receber todo o carinho, toda a proteção, todo o modelo de amor, todo o referencial necessário para que ela se desenvolva física e psicologicamente? Ok, se você respondeu positivamente, então vou fazer outra pergunta: ela pode receber isso faltando a mãe? Ela pode receber esse pacote completo faltando a mulher?
Ela pode receber esse pacote faltando o pai, o homem? Não. Não, porque ela vai receber parte disso. Sempre ficará faltando algo na formação da criança. Agora, se cremos que todas as crianças têm esse direito, por que nós não valorizamos mais o casamento? Queridos, eu sou pai, eu sei muito bem do que eu estou falando. Quando lá na nossa casa eu beijo a minha mulher na frente das minhas filhas, quando eu faço um afago, quando eu abraço a minha esposa, as minhas meninas olham, às vezes ficam um pouquinho de vergonha, mas elas riem, elas ficam felizes. E sabe por quê? Porque isso é natural. Nós fomos feitos assim. Simples assim. Deus nos criou assim. Nenhuma criança chora ou fica zangada se ela enxergar atos de amor e de afeto entre pai e mãe. E a gente não faz ideia o quanto isso é importante para a formação moral, mental, psicológica da criança. Que o casamento seja respeitado por todos, começa por aí. Simplesmente por aí, porque temos a responsabilidade, temos o mandamento de Deus da procriação, mas da procriação de novos seres humanos, num ambiente que proporcione tudo isso a eles. Agora eu não entendo, muitos cristãos, que querem que seus filhos sejam felizes, e a felicidade dos seus filhos depende do casamento. E muitas vezes tratam o casamento, colocam o casamento em segundo plano, colocam o filho em primeiro lugar. Como é que o filho vai ser feliz se eles não forem felizes no casamento? A psicologia explica que quando um casal se separa, abre-se uma cratera debaixo dos pés da criança, porque uma criança ama o pai, ama a mãe. Portanto, a importância do casamento começa por aí. Se você quer a felicidade dos seus filhos, se nós queremos e quer cumprir a contento o mandamento de Deus, então não banalize o teu casamento, não coloque o teu casamento em segundo plano, não deixe de lutar pelo seu casamento, porque é na estabilidade do seu casamento que os seus filhos serão felizes. Um outro aspecto fundamental da importância do casamento é o companheirismo. Lá no início Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Queridos, Deus nos fez seres sociais, sabe por quê? Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus existe em 3 pessoas. A primeira comunidade é a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma pessoa não se completa em si mesma, sozinha. Esta é a nossa natureza original, nós nos completamos no outro. Nós nos tornamos verdadeiramente pessoa no outro. Eu não sou completo sem a Egli, minha esposa, não é completa sem mim. Sem ela eu sou capenga, e sem mim ela é capenga, está faltando uma parte. Exatamente por isso Deus nos criou seres incompletos, para que sejamos completos no outro. Se nós fôssemos completos em nós mesmos, nós não precisaríamos do outro, não precisaríamos nos unir ao outro para gerar uma nova vida. Se nós fôssemos completos, nós nem teríamos a mesma anatomia que nós temos no nosso corpo, seria diferente. E ser completo tem a ver com felicidade. A nossa felicidade enquanto ser humano existe quando nós somos completos, quando vivemos a potencialidade máxima para a qual Deus nos projetou.
O homem não é completo em sua masculinidade sem a mulher. A mulher não completa a sua feminilidade sem o homem. O homem não tem o que fazer com a sua masculinidade sem a mulher. Isso em todos os aspectos. Seja no aspecto sexual da virilidade masculina, ou seja também no aspecto social do papel masculino, da força, da coragem, do trabalho, da proteção, da provisão, que está intrínseco à natureza do homem masculino. Para quem é a virilidade do homem senão para a mulher? A mulher é a mesma coisa, ela não se completa em sua feminilidade sem o homem, seja no aspecto sexual, da sua beleza anatômica, que a Bíblia chama de formosura, forma. Toda beleza feminina não é para a mulher em si, mas é para o homem. O que a mulher faz com toda a beleza dela sem o homem? Seja no aspecto sexual, seja também no aspecto social, do companheirismo, da bondade, do apoio, da ternura, do cuidado, do carinho, também intrínseco à natureza feminina, natureza da mulher. E onde ambos seres tão distintos se completam. Homem e mulher são muito diferentes. Eles se completam no casamento. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Ninguém pode ser feliz se não pertencer a alguém. Esse negócio de hoje ser de um, amanhã de outro, depois de amanhã de ainda outro, isso não funciona. Porque é de todos e não é de ninguém. Porque é, mas não é. A Bíblia diz também lá no início: deixará pois o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, uma só pessoa. Exatamente neste momento de uma comunhão de corpo e alma, onde a mulher, onde homem e mulher se tornam um, é que se pode chegar a essa plenitude de ser um humano, de ser um ser humano completo. E queridos, nós precisamos de entender que isso não acontece nos relacionamentos abertos, sem compromisso, onde existe apenas um tipo de amor, ou seja, o amor carnal, a paixão carnal, erótica, o amor erótico. Um amor assim pode satisfazer somente, então somente a carne, mas não satisfaz a alma. Por isso que nós vemos tanta confusão nos casamentos atuais, tantas brigas, tantas insatisfações entre homem e mulher, porque o relacionamento hoje está muito baseado na relação, no compartilhar apenas do corpo, mas não da alma, não dos sentimentos, da fidelidade, do compromisso. E casamento é isso, ou pelo menos deveria ser isso, comunhão profunda, de corpo, mas de alma também. Por isso, quando Deus cria a mulher, o homem diz: esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Quando a esposa sofre, dói no marido. Quando o marido sofre, dói na esposa. Eu me recordo como se fosse hoje a minha experiência da minha cirurgia ortognática aqui, para acertar a mastigação. Fui a Porto Alegre. A Egli estava grávida, trabalhando. Estava grávida naquele período de enjoo. Estava com a Isabelle, grávida da Isabelle.
E eu fui sozinho, desci para Porto Alegre e me internei lá sozinho. Minha cirurgia foi na sexta-feira, eu acordei só no sábado. Quando eu acordei, eu estava amarrado na maca, estava com a minha boca totalmente costurada e também amarrada, não podia abrir a boca. E os meus olhos incharam tanto. Já viu aquela pessoa que tem alergia de abelha, picada de abelha? E parece que o enxame tinha me mordido assim, meu olho ficou tão inchado que ele fechou. Eu só podia ouvir e cheirar mais ou menos, porque estava entubado também. E você sabe, a primeira coisa que eu quis dizer para as enfermeiras quando eu acordei, quando você faz cirurgia, o que você tem que tirar a aliança, né? É isso, né? Eu peguei, juntei uma mão com a outra assim. A moça respondeu assim, eu não estava vendo a moça. A sua esposa? Eu fiz assim com a cabeça. Ela disse, ela não chegou ainda. Queridos, naquele momento que eu estava esgualepado, que eu estava arrebentado, a primeira pessoa que eu queria pegar nas suas mãos, sentir o seu cheiro, ouvir a voz, era a minha companheira, a minha esposa. Não era minha mãe, não era a Fernanda, minha filha, não era ninguém, era a minha esposa. Eu estava desamparado, eu queria que ela estivesse ao meu lado ali. Essa é a ideia de Deus para o nosso bem, para a nossa realização e para a nossa subsistência. É melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então nós precisamos, sem dúvida, rever os conceitos que a nossa sociedade nos coloca a respeito do casamento. Se a nossa sociedade banaliza o casamento, Deus não banaliza, a palavra não banaliza, e cada cristão não deveria desrespeitá-lo também. Por isso eu não mudo aqueles votos tradicionais. Não sei se o Guto fez isso ontem. Tem pastor que já mudou esses votos. Esses votos aí é muito antigo, tem que dar uma atualizada. Não sei quem assistiu no Fantástico o casamento de trigêmeas lá em Passo Fundo. Acho que não foi na hora do culto, vocês não viram, mas depois eu entrei na internet lá, eu puxei. Eu fui nesse casamento que uma das trigêmeas é colega de trabalho da Egli. E o padre que fez o casamento, tirei o chapéu. Aqueles votos, eu lhe prometo ser fiel, na alegria ou na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza ou na riqueza. Queridos, isto é casamento. Casamento é comprometimento, é uma aliança. Deixa eu pular, senão não vai dar. Como mudar esses votos, se isto que é importante no casamento? Terceiro aspecto, pouco trabalhado, mas que deve ser melhor trabalhado a respeito do casamento, é a santificação. Não tenho dúvidas nenhuma que um dos papéis importantíssimos do casamento monogâmico, que foi instituído por Deus, ele foi instituído para a santificação do homem e da mulher. Sabendo da natureza humana e sabendo como a natureza humana é depravada, Deus providenciou o casamento como aquele campo de proteção no qual homem e mulher podem satisfazer seus desejos sexuais sem a promiscuidade e sem a imoralidade sexual. O texto bíblico em que estamos meditando diz que o casamento deve ser respeitado por todos e que maridos e esposas sejam fiéis um ao outro, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. O vocábulo aqui imoral vem da palavra grega pornos ou pornós, de onde vem a palavra pornografia, prostituição. Significa também impuro, significa também devasso, e devasso ou devassidão significa depravação, depravado ou depravação.
ou seja, aquela baixeza sexual ou torpeza sexual que envolve todas as práticas sexuais ilícitas, sejam heterossexuais, homossexuais, sexo grupal, sexo com animais. Todas essas práticas, o texto bíblico está dizendo que serão julgadas por Deus. Deus conhece o animal homem que Ele criou. Sabe que ele tem uma natureza humana pecadora, devassa, depravada, libertina e perversa. Nossa, pastor, você está pegando pesado. Mas chegaram para Jesus que não teve pecado e falou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que ele respondeu? Ninguém é bom. Então eu me coloco aí também nesse grupo. A minha natureza humana é assim, a tua também. Posso não praticar, mas a natureza pecadora nossa é assim. A nossa matriz. Portanto, o casamento instituído por Deus, a família, o convívio, o amor, as necessidades familiares, cercam o homem e a mulher para que eles não sejam jogados nesse mundo de pecado. O homem livre, o homem solto, a mulher livre, a mulher solta, e sem Cristo no coração, é lançado neste mundo pecaminoso, e a sua natureza humana decaída aflora, e ele se perde na promiscuidade sexual. Já no casamento não. Por quê? Porque nós pressupomos que exista amor. Ninguém casa com um revólver na cabeça. Obrigado. Forçado. Porque no casamento existe compromisso, existe fidelidade. Nem sempre, mas a ideia é essa. Existe aquele sentimento de pertencimento, existe um vínculo moral com o cônjuge, um vínculo afetivo. Então, queridos, sem dúvida o casamento tem esse importantíssimo aspecto, a santificação do homem, do ser humano. Imagine o caos que seria se nós fôssemos animais irracionais, como o cachorro, por exemplo. Quem seria filho de quem? Quem cuidaria de quem? Quem pertenceria a quem? Seria um caos total. Sendo assim, queridos, nós devemos enxergar o casamento como um ato da graça maravilhosa do nosso bom Deus, que para nos preservar da corrupção, da destruição, nos deu o casamento para nos santificar e guardar. E sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Santificação é a vontade de Deus para todos nós. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Por isso, se o casamento tem esse propósito, faz sentido a segunda parte do versículo lido hoje, né? Que Deus, que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Eu quero concluir dizendo o seguinte: se nós dermos ouvido mais à cultura do que à palavra de Deus, não respeitaremos o casamento tal qual o que estava acontecendo lá atrás nos tempos do autor de Hebreus. Mesmo porque vem a televisão, especialmente a Rede Globo, e diz que o casamento é uma prisão. As novelas passam isso para nós, não é? O casamento é uma prisão, o casamento é uma forca. Agora, para nós que conhecemos a palavra, o casamento se torna, se quiserem chamar assim, tudo bem, de uma prisão benéfica. Você conhece alguma prisão benéfica? Eu conheço, porque eu tenho filha pequena. Prisão benéfica, aquela rede que você coloca na janela do teu apartamento. Prisão benéfica, aquela grade que você coloca
na beira da escada, teu filho não rolar lá para baixo. E de mais a mais, ninguém é obrigado a casar. Mas todos que casam se submetem por amor. A suposta prisão que a TV nos diz é o local onde existe o verdadeiro amor, a verdadeira entrega, o verdadeiro entrelaçamento de corpo e alma, o verdadeiro lugar de pertencimento. O que a nossa cultura enxerga como padrão conservador de casamento ou composição familiar, ou seja, apenas um homem para apenas uma mulher e vice-versa, é na verdade o núcleo primário da recepção de uma nova vida, do crescimento, do desenvolvimento em todos os sentidos de uma criança. O que a cultura e a TV enxerga como uma prisão, na verdade é um espaço para experimentar a verdadeira comunhão e o companheirismo, para experimentar a verdade de que é melhor serem dois do que um, para experimentar a verdade de que a íntima comunhão entre um homem e mulher os fortalece para enfrentar as grandes dificuldades da vida. O que a cultura e a sociedade enxerga como um tolimento da liberdade, como uma prisão, nós enxergamos como um tolimento da libertinagem, como um espaço no qual estamos protegidos do pecado, estamos protegidos da devassidão, da depravação, dos pecados da carne, que nos levam à morte espiritual, quando não física. O que a cultura e a sociedade enxerga como algo maléfico ou ultrapassado, resumindo, a TV diz que o casamento é uma coisa chata, é uma limitação, é um tédio. Para nós, nada mais, nada menos, representa o amor que Deus tem por nós, para nos guardar do pecado e da morte. Se o casamento é uma prisão, na visão da sociedade pós-moderna, me leve, eu quero ser preso, principalmente se for com aquela morena linda que vocês conhecem. De que lado nós vamos ficar? Da cultura vigente ou da palavra de Deus? Se somos cristãos de fato, cristãos convictos, porque hoje tem uma cristandade aí, né, pastor Neto? Meia boca, superficial. Nós vamos crer na Bíblia como a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus nossa regra de fé e de prática. Nesse caso, devemos dignificar, devemos honrar, respeitar e valorizar o casamento. Se fizermos isso, o casamento não será descartável para nós, e também não será um tédio, uma mesmice, uma cruz ou uma prisão que teremos de suportar. Mesmo porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e existe então uma renovação. Eu encerro com as palavras de Jesus em Marcos: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Faltou o barulhinho do beijo agora. Amém? Não deixe essa fumaça tóxica. Eu ouvi uma pregação muito boa do pastor Ed René, Fumante Passivo, procura lá. E ele diz sobre essa assimilação cultural do cristão. Nós estamos na igreja, mas a gente vê e ouve muita coisa, e a gente vai assimilando sem perceber conceitos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nos tornamos fumantes passivos. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta reafirmação da dádiva do
santo matrimônio. Obrigado porque o Senhor preparou esse espaço para chegarmos ao mundo, um espaço de amor, de proteção, de cuidado, de referenciais importantíssimos para o desenvolvimento nosso. Te agradeço pelo meu pai, que já é falecido, pela minha mãe, porque eu sou o que sou pela vida deles. Obrigado pelos exemplos de firmeza do meu pai, e os exemplos de ternura da minha mãe. O Senhor abençoe a Primeira Igreja de Sorocaba, cada irmão, cada irmã, os seus relacionamentos conjugais, que haja uma renovação, que haja esperança, que haja alegria, ó Pai, de estar juntos, e que nós como cristãos possamos espalhar essa ideia, ó Deus, que é vista na TV, e a gente possa afirmar categoricamente que o casamento é uma bênção. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.